Quem teve uma vida feliz e triste? A do Aquaman parece muito melhor. Só que os dois tiveram o mesmo período se ferrando e o mesmo período com uma liberdade financeira. Só que como o do Aquaman foi uma construção, ou seja, você aceita passar por um processo de... Não aceita, mas é mais comum você viver sem um prejuízo emocional de assim, nossa, estou abaixando a minha vida, do que quando você está construindo algo que no futuro vai ser melhor. Ou seja, mesmo que o período seja igual em tempo, a vida do Aquaman nesse exemplo seria muito melhor pelo fato de que ele aceitou algo ruim, ele aceitou uma restrição agora para que depois ele tenha ali uma vida melhor. Tem uma outra solução também que ele é muito utilizado para empresas, só que você pode utilizar na sua pessoa física também, que é o seguinte: renegociação de empréstimo, só que não no banco. Você nunca vai no mesmo banco. Então, dá para fazer. Mas seguinte, você tem ali um empréstimo que não seja um subsidiado, por exemplo, um FIES. Subsidiado, dificilmente você vai achar uma taxa melhor que um FIES. Você tem um Minha Casa Minha Vida, beleza, muito difícil, não sei se é o nosso público, mas se estiver é difícil. Agora, peguei um empréstimo para alguma coisa, seja para operacional da minha empresa, seja na pessoa física. Aquele empréstimo, ele foi negociado com o banco com uma taxa de juros e um prazo de alongamento. Você paga uma mensalidade por aquilo. O que você consegue fazer? Você consegue pegar a mesma documento, o mesmo contrato que você fechou daquilo em outro banco e falar, pô, quanto que você me empresta para eu quitar essa dívida e continuar pagando agora para você? Os bancos eles vão brigar, eles vão se degladiar e se matar por causa daquele crédito, porque o crédito já existe, já está lá, por exemplo, uma taxa de 18% ao ano, digamos, um crédito lá, e você está pagando aquela porcentagem. O que você pode fazer? Você vai lá, pega esse contrato, leva em outros bancos que você tem conta e oferece. Simplesmente oferece. Você vai ver que de 18% cai para 17,5%, cai para 17%, você vai conseguir negociar. O banco número 2 pega um dinheiro, paga o banco número 1 e você tem aí uma redução no pagamento mensal desse empréstimo que você tem. Então, se dentro do seu gasto mensal tem algum empréstimo, lembra que não se acostume a pagar esse valor. Você consegue a cada momento tentar renegociar ele com outros bancos, com outras financeiras, para reduzir a taxa de juros e conseguir ali uma redução mensal daquele valor total do montante que você paga. Então isso é uma coisa simples de se fazer que a gente esquece, bem tranquilo. Inclusive quando tinha e-commerce, por exemplo, né, era muito comum você parcelar negociar, né? Você tinha os seus boletos parcelados, você ficava o tempo todo balançando o dinheiro na frente do fornecedor, falando, e se eu juntar todos esses boletos e pagar agora? Quanto que cai de porcentagem? É isso que você vai fazer com sua dívida, só que como você não tem dinheiro, você pega dinheiro com outro banco na taxa menor. Isso é fácil fazer. Esse modelo de negociação, ele acaba sendo mais frequente em CNPJs, né? É importante a gente trazer um conhecimento para a galera aí na pessoa física, que o seu relacionamento com o banco, ele acaba sendo muito importante para a maioria das coisas que você vai precisar, em relação a crédito, cartão de crédito. Se você chegar a cair na lista negra de algum banco por tentativas suscetíveis ali de renegociação, isso pode gerar uma linha de crédito ruim para você futuramente. Então é mais comum a gente ver essas estratégias em CNPJ. Para pessoa física é mais recomendado trabalhar com amortização, que você vai tendo ali um desconto gradativo em taxas. Na maioria das vezes, preferente você trabalhar com a tabela SAC, ao invés da Price ali, que você consegue uma taxa de amortização melhor, e isso tudo é negociado também. Já está endividado? Você já está errado. Então já procura uma linha de negociação direto com a fonte de onde você começou essa dívida, que é mais tranquilo para você ir trabalhando, né? E tem uma coisa legal que você falou até sobre o quão difícil é você dar uma downgrade, uma descida de vida. Descida, eu digo, regredir, no sentido, né? Regressão financeira, é claro. Às vezes você pode, por exemplo, eu estou em São Paulo, eu ganho menos, mas moro agora na Bahia, na praia, com um custo de vida menor. Então isso é um descer de vida? Não sei. Um descer financeiro. Uma coisa interessante para se pensar é ter uma historinha para pensar. Vamos lá. Imagina que existe o A e o B. Existe você. Aquaman e também Luiz. O Luiz, a história de vida é o seguinte: os dois vão ali ter 60 anos de idade, morrer com 60 anos, assim, felizão, né? Eu espero chegar lá. Espero chegar lá. E aí o que acontece? Você viveu até os 20 anos, não importa. Até os 20 anos você não tem vida, você estava só ali. Só que a partir dos 20 você ganhou muito dinheiro. E aí você viveu uma vida muito luxuosa, fez o que você queria, viajou, fez o que você queria com o dinheiro. Só que esse dinheiro acabou quando você tinha 40 anos, e dos 40 até os 60, você teve que morar na rua, cara. Você se ferrou mesmo, acabou com todo o seu dinheiro, você virou um morador de rua até você morrer. Agora, olha a história dele. Até os 20 anos normal, ninguém existe até os 20 anos. Depois, dos 20 aos 40, ele teve que morar na rua. Ele trabalhou igual um doido. Tipo assim, sofreu pra caramba, mas com 40 anos
ele conseguiu ter uma vida muito foda. E viveu até os 60, viajando, carro de luxo e tudo mais. Quem teve uma vida feliz e triste? A do Aquaman parece muito melhor. Só que os dois tiveram o mesmo período se ferrando e o mesmo período com uma liberdade financeira. Só que como o do Aquaman foi uma construção, ou seja, você aceita passar por um processo de... Não aceita, mas é mais comum você viver sem um prejuízo emocional de assim, nossa, estou abaixando a minha vida, do que quando você está construindo algo que no futuro vai ser melhor. Ou seja, mesmo que o período seja igual em tempo, a vida do Aquaman nesse exemplo seria muito melhor pelo fato de que ele aceitou algo ruim, ele aceitou uma restrição agora para que depois ele tenha ali uma vida melhor. Já no caso, vamos jogar no exemplo do Luiz, apesar de ele ver a mesma quantidade de período feliz e triste, vamos jogar assim, bem e mal, como teve uma redução, ele não teve considerado uma vida boa. Dentro do mercado financeiro, a gente chama isso de ancoragem. No marketing também. Então, princípios de ancoragem. Você falou de exemplos extremos, né? De morar na rua, mas, por exemplo, começar certo agora, fazendo tudo bonitinho ali, controle de gastos, investimentos ali, pelo menos 15% a 20% da sua renda, por exemplo. Você já começa a construir, fazendo juros compostos, trabalhar a seu favor para lá na frente, ali no exemplo que o Edson mencionou, com 60 anos, já começa a usufruir ali, criar uma renda passiva, utilizando o ETF área 11 para criar renda, um pouquinho de FIIs, claro que tem que ter uma diversificação, não é uma coisa só que vai compor sua carteira, mas é um exemplo que começando certo e devagar você pode chegar longe. Melhor hora para começar é 10 anos atrás, né? A segunda melhor é agora. Isso veio com a sabedoria japonesa. E o exemplo do Edson matou a pau aqui, tá? Atestado, meu irmão. O Aquaman aí. O exemplo do Edson foi muito bom. Passou de uma hora de podcast, o Paulo começa. É que justifica ou não justifica muito aqueles vídeos canceláveis do pessoal falando 9 mil não dá... Calma. Não, calma. Calma. 9 mil não dá pra viver, que não sei o que. 10 mil é o dinheiro pra pouca coisa. É porque a pessoa se acostumou a viver com muito. Foi o caso do cara que viveu com muito dinheiro até metade da vida e depois perdeu todo o dinheiro por não saber administrar e hoje não sabe viver no padrão de vida que aquela pessoa que começou de baixo. Aquela pessoa que sacrificou uma parte da vida para poder poupar, investir. Um bom jeito de monitorar isso, né? Você tem que estar ciente da inflação a partir de um momento que começou a sobrar dinheiro ali. Beleza, você está com 18 anos, está preocupado com estágio, formação, você está em crescimento educacional ali, tentando se profissionalizar em alguma área, beleza. Mas começou a receber um salário que sobra com o seu patamar do custo de vida, automaticamente você já tem que estar preocupado com a inflação, principalmente falando da nossa geração, que não vai ver aposentadoria. A gente não vai ter essa ajuda e o INSS, mesmo que ele tivesse esse valor, a renda que ele provém ali para o cidadão, ela acaba sendo abaixo da expectativa do que ele acumula ao longo da vida. Então imagina que você contribui uma fatia para o INSS que não rende. Então ela vai voltar para você de um fundo ali que tem um limite pagador. Se você não observa isso e não faz o seu próprio fundo de aposentadoria da maneira que você achar mais conveniente ali, tem várias opções dentro do mercado financeiro, adote a sua e já comece a fazer algo, porque se você não tiver um volume financeiro para lidar com isso ao longo da sua vida, você não vai ter nenhuma estrutura. Então, isso vai custar. Lá na frente, isso vai custar. O volume, às vezes, é importante. Aí. O volume é sempre importante. O Marcos Matheus aqui, ele mandou, e dica pra quem ficou pobre depois de velho. Qual que é a solução? Aí, primeira coisa, agora sendo muito sincero, não existe uma idade, porque você não sabe quanto tempo você vai viver. Então, tô com 70 anos, mas você tem mais 20 de vida, então você consegue organizar gastos, organizar uma previsibilidade. Dependendo da saúde. É outra coisa. Agora, você ficar muito velho também, muito, o que você pode fazer também? Você pode adotar um tipo de filosofia de vida que é puritana com dinheiro, que você fala, não me importo com isso, tudo mais, que seu cérebro vai envelhecer melhor. Vira o dragão guerreiro. Vira isso. Gota de orvalho e suco de universo. Vive da sua arte. Vive da sua arte, é útil. Só pra quem assistiu Kung Fu Panda, foi mal, galera. E se você já tá ganhando uma grana acima de R$4.500 por mês e quer aprender a investir, o que eu vou te recomendar? Acesse aí alvp.com.br, clica aqui no botão Faça a sua análise de perfil, preenche o questionário até o final. Se você for aprovado, né,
né, aqui para participar da UVP, você vai assistir suas aulas comigo, que para mim vai ser um prazer te ensinar a investir no Brasil e no mundo inteiro. Só se você ganha mais de R$ 4.500 por mês. Se você ganha menos, não adianta. Por quê? Porque a UVP te dá acesso a uma plataforma exclusiva de investimentos, né, com investimentos que só são oferecidos para clientes que têm mais de 10 milhões de reais. A gente é hoje também a consultoria top 1 do Brasil, vinculada ao maior banco de investimentos da América Latina, que é o BTG Pactual. Então a gente tem lá geopolítica, formação de investimentos mesmo. A gente já formou mais de 50 mil pessoas. Só de placas de alunos nossos que se tornaram milionários, a gente entregou mais de 1.000. E como é que você sabe que a UVP funciona num mundo de tanta ferramenta gerada, de tanta coisa gerada a partir do nada? A certeza que você tem é que se você concluir a UVP até o final, pode fazer todas as aulas gratuitamente, chegou ao final, você não aprendeu a investir, a gente devolve 100% do seu dinheiro. Pode pesquisar, Reclame Aqui, Juros Brasil, se fosse mentira, a gente não estaria aqui. Por quê? Porque você simplesmente poderia fazer a UVP e falar, Raul, eu não aprendi a investir, pegar o dinheiro de volta, ou se a gente não te devolver, você me processa. Ganhou de graça 10 mil reais. Investimento melhor que isso não tem, né? E você vai perceber, se você buscar pela UVP, que a gente nunca teve nenhum processo. Só quem processa a gente é corretora safada, porque perde dinheiro com as coisas que a gente ensina. Então eu recomendo que você vá lá e faça o seu cadastro. Se você for aprovado, não é todo mundo que é aprovado, vai ser um prazer para mim te ensinar a investir aí.